Olá, boa noite. Boa noite, Tudo bem? tudo. Ah, que bom. Eu também estou bem. Melhor agora falando com você. Aquela vez Uhum, era para a gente fazer a live, acabou não dando certo, lembra? O ano passado, uhum, lembro. é, minha mãe e meu pai não estavam bem de saúde, eu acabei indo para lá e não deu certo. Mas hoje dá Entendi. certo. Mas Uhum. hoje dá certo. Nosso amigo Rodrigo Tramonte. Você é do sul, né? De Santa Catarina, é isso? Isso de Florianópolis. Florianópolis. Eu tive o prazer de conhecer você pessoalmente em Jundiaí, né? Ah, São Paulo. A gente se conheceu quando você veio em Jundiaí, né? Uhum. Aí tive o Ah, prazer foi lá em de. São Paulo em outubro de 2019. Foi, é verdade. Acho, em Jundiaí, acho que você até ia, mas acabou não conseguindo, pelo que eu lembro. Não, eu fui uma vez, da segunda vez eu não fui. É verdade, a gente se conheceu foi em São Paulo. Foi em Jundiaí, não, eu estou fazendo confusão. Em Uhum. Jundiaí eu fui uma vez, da segunda eu não fui. Mas que bom, Rodrigo, estar com você aqui. Igualmente. Você que é autista e artista, você gosta mais de falar de você, do Rodrigo autista ou do Rodrigo artista? Então, Eliseu, eu, eu já era conhecido como artista aqui em Florianópolis, Que em bacana. algumas cidades, antes de eu descobrir que eu sou autista. Eu só resolvi falar abertamente sobre a minha condição de autista depois que eu É, consegui fazer meu nome aqui no mercado na área de desenho, na área de ilustração. Como eu já tinha esse entendi. reconhecimento aqui em Florianópolis como desenhista, como cartunista, aí eu me senti mais seguro para falar abertamente sobre o meu diagnóstico de síndrome de Asperger. Entendi. Você acha que se falasse antes, não conseguiria o que você conseguiu? Teria um preconceito um Seria um pouco maior, professor. né? A pessoa É, só falar. A pessoa já se apresenta. Infelizmente ainda tem isso. Até uma coisa que eu falei numa outra conversa que eu tive hoje. Ainda tem esse estigma. é mesmo. Se a pessoa já chega se apresentando, ó, eu sou autista, eu sou, eu sou cego, eu sou surdo, eu sou paraplégico, né? Eu tenho diabetes, sou diabético. Já existe aquela. As pessoas já te olham com uma certa inferioridade, com uma certa pena. Infelizmente Isso é é isso muito que bom. acontece, né, Eliseu? Mas, Quando as pessoas sabem que a gente já tem alguma deficiência, já olha com uma certa inferioridade, com uma certa pena. isso é muito ruim. Mas você tem um currículo aí, mesmo com o seu currículo, talento, tudo, ainda existe esse preconceito, ainda hoje? Até uma coisa que eu sempre tento deixar claro nas palestras. Que a maioria das pessoas me conhece por causa do livro do Humor Azul, por causa das caricaturas, por causa das palestras, a minha participação em alguns programas. Eu também já Sim. fui lá no programa da Fátima, né? Aliás, Uhum. até uma coisa é uma coisa que eu vi que você comentando nas redes sociais. Pô, Fátima Bernardes nunca te chamou lá pro programa dela. Você que também é um dos maiores nomes da. Você que é uma das maiores referências de autismo no Brasil. É, que nada, bondade sua. Mas apesar disso, só para fechar aqui, apesar dessas conquistas, apesar de eu ter conseguido me formar na faculdade, ter conseguido arrumar trabalho, eu ainda tenho as mesmas características do autismo. Mas Ainda isso tenho não é as problema. dificuldades sociais. Ainda tem a hipersensibilidade, né? Seletividade alimentar, os picos de estresse, né? A depressão, a ansiedade. A única coisa que eu aprendi é a conviver com essas coisas. Eu aprendi a aceitar que eu tenho essas coisas. Antes eu não sabia, eu nem fazia ideia. É,
Essas características, eu ia te perguntar, eu acho que você acabou respondendo. Você acha ruim, ou você acostumou, ou tem algumas que te incomodam ainda, ou incomoda muito mais os outros? Eu acho que incomoda muito mais os outros do que a você mesmo, né? Que as É pessoas se exatamente incomodam isso, demais, Eliseu. É exatamente né? isso. É uma coisa que eu sempre digo também, inclusive também está no meu livro. Que o problema não é a gente ser autista. O problema é a gente Não, viver numa sociedade onde a maioria das pessoas não conhece o autismo, não sabe o que é o autismo de verdade. é verdade. É, a gente vê isso com as pessoas que têm outras deficiências, né? Pô, o Aham, cego, o surdo, o cadeirante, os Downs. Pô, a maioria deles tem algum apoio, tem algum suporte, tem políticas públicas que permitem o acesso deles ao mercado de trabalho, permitem que eles frequentem os espaços públicos. Mas com o autismo, né? Essa adaptação da sociedade para o autista é algo que ainda está engatinhando. É algo que só mais recentemente, uns 5 anos para cá, que começou a ser conversado nas assembleias, nas câmaras. entendi. É, Mas eu você também é acho, bem. Oh, desculpa, pode falar, não, Eliseu. desculpa eu. Eu acho que você falando que as pessoas não conhecem a deficiência, o autismo, mas no seu caso, por exemplo, você é desenhista, tem diversas habilidades, aí as pessoas às vezes eu acho que fica muito mais difícil de compreender por causa das suas habilidades. No caso do meu filho, não, que já é autista severo, ou nível 3, como o pessoal fala, já dá mais, aparece mais, né? No caso do autismo leve, como o seu, às vezes as pessoas falam, não, será que realmente ele tem autismo, ou tem deficiência, ele sabe, ele É, faz isso, faz aquilo? Não existe isso também. é até uma frase que a gente sempre ouve, né? É, Uma frase uma frase que os autistas de nível 1 sempre ouvem. Ah, ele não parece autista. Ele não tem cara de autista. Pô, só que autista não tem cara. Autista é ou não é. exatamente, É, exatamente, não tem essa coisa tem, de cara. tem isso também, né, Eliseu? Que muita gente não gosta desse termo aí, autismo leve. Porque por mais que a gente saiba falar, saiba se vestir sozinho, fazer higiene pessoal sozinho, em alguns casos dirigir sozinho, né? Pegar um ônibus, um avião sozinho. Eu não vou listar aqui as atividades porque é muita coisa. Como eu falei, a gente continua com esses problemas associados aí com a nossa condição. Sim. É, O seu, o autista nível 1, como eu falei, ele ainda tem a ansiedade, a depressão, né? Ainda tem baixa tolerância à frustração. compreendo perfeitamente. Como disse aí a pessoa, como disse uma pessoa aqui, a Lori Jan. Ele é autista também, nosso amigo Lori. Ah, Ele é uma autista pessoa. também. Até Ele é autista é também. um homem. É um Achei homem. que a pauta Sim, tá pequenininha. nos chamamos de esquisitos. É bem isso, né? A gente é Ele é sempre um mal autista também. educado, grosseiro, o inconveniente. Esse nosso amigo, ele teve o diagnóstico já na vida adulta, já tardio já. O Lori, já, eu vou ter uma live com ele depois de amanhã, nosso amigo autista aí. Esse é o seu livro, que aliás eu tenho ele, né? O Moro Isso. Azul. Bacana. E você é o único da família que é autista? Isso. Quero mostrar aqui uma tirinha do meu livro. Fala exatamente Sim, isso. fique à vontade, por favor. O problema é que a gente. Nosso problema é que a gente está numa sociedade que não conhece o autismo. E muita gente, a maioria dos autistas adultos, pô, eles têm que usar uma máscara social. Tem que disfarçar o autismo deles para serem aceitos na sociedade.
Tô entendendo. É, e é sempre assim, né, Eliseu? Quando a gente tem que passar o tempo todo fazendo de conta que não é do jeito que realmente é, isso aí acaba sobrecarregando demais. Isso aí que acaba gerando a depressão, a ansiedade. Inclusive é uma outra pauta bem frequente aí no ativismo pro autismo, que a taxa de suicídio entre autistas adultos, entre autistas nível 1, é a mais elevada que a de pessoas sem autismo. É, existe muito, né? A taxa de suicídio é muito mais elevada nos casos de autismo, Isso. por Por causa causa da disso, a ansiedade, gente tem toda essa da cobrança depressão. social, né? Como a gente tem uma deficiência que não é visível, né? Tu vê o cego, ele geralmente tá com a bengalinha, tá com os óculos escuros, cadeirante, tá em cima da cadeira de roda. Mas autista pode ser qualquer pessoa, né? Você acha que, Ainda tem esse você acha não? preconceito, né? As pessoas Sim, ainda sim. acham que não é uma deficiência. É difícil. Você disse que é preciso, às vezes, se adequar, se adaptar, ou disfarçar no meio das pessoas para ser aceito, é isso? Isso, exatamente. As características se acaba camuflando elas para ser aceito. Isso é Só que ruim, a né? nossa. Oi. Eu acho que tinha que ser o contrário. As pessoas têm que aceitar o autista com as características, não querer mudar, não o autista precisar mudar ou disfarçar alguma coisa assim. É, Não acho legal que seja assim, não. só que tem essa questão também, né, Eliseu? A gente precisa ser respeitado, mas também tem que aprender a respeitar o mundo ao nosso redor. Por exemplo, É, tem muito autista aí que não é porque o autista é autista que tu vai deixar ele, sei lá, andar na rua trombando em todo mundo, pisando no pé de não, todo mundo. Não é porque ele é autista que vai deixar ele falar sempre berrando, gritando. Pô, se estiver do lado de uma criança que tá. Se ele estiver do lado de um bebê que tá dormindo, né? Vai acordar o bebê. Então, tem como a gente treinar esses comportamentos indevidos. Tem como a gente regular o sim, agora eu entendi. comportamento do autista. Só que, só que cada autista tem o seu próprio jeito de aprender, né? O autista não precisa deixar de ser autista, né? Ele pode só aprender a regular o comportamento. Só que para isso a gente precisa das terapias, precisa de métodos de aprendizagem alternativos, precisa da adaptação, precisa do apoio, do suporte. Até por isso que a gente ia fazer a nossa live no ano passado, né, Eliseu? Por Sim, causa disso aí, dessa necessidade que nós temos de políticas públicas, que ano passado eu eu ia participei falar de uma agora. eleição para vereador aqui em Florianópolis. Sim, Eu não sim. quero só ser um. Eu não quero só ficar o tempo todo servindo como exemplo de superação, como inspiração, como artista talentoso. Também quis ajudar nessa parte, trabalhar nessa parte das políticas públicas. Isso é Permitir que outros importante. autistas tenham acesso a essas terapias, esses serviços, essas adaptações que eles precisam. Ô, Rodrigo, você teve o diagnóstico com quantos anos? Eu tive com 31 anos. Eu levantei a suspeita aos 30 anos. E também era fonoaudióloga de autistas. Como é que é? Assim, só lembrando aqui. Sim. Assim, que eu ia para psicólogo, para psiquiatra, desde criança, mas eles sempre falavam: o Rodrigo não tem nada, o Rodrigo é só muito tímido, o Rodrigo é superdotado, né? Porque eu sempre fui. As pessoas sempre me falavam que eu era muito inteligente. Realmente Ele é. só é tímido, ele só é introvertido, né? Você se formou na faculdade, que formação você tem?
Me formei na UDESC, no curso de artes plásticas, e Artes plásticas. no SESUSC, eu fiz uma pós em produção multimídia. Como eu até sempre falo isso também, como a única coisa que as pessoas elogiavam em mim, a única coisa que quando eu via que. A única coisa que eu fazia com as pessoas me admirando era o desenho, resolvi me profissionalizar nisso. E você desenha muito bem, escreve muito Sim, bem, sim. desenha muito bem. Isso é muito bacana. Isso, isso agrada as outras pessoas, mas agrada a você também, né? Não agrada só aos outros. É algo que te dá prazer também, né? Isso. Quer dizer, não é uma coisa É, que você faz simplesmente para agradar os outros. mas Né? até vou falar uma coisa, até vou deixar claro um negócio aqui, que a gente É, desenhar para si mesmo a gente desenhar para si mesmo, no tempo livre, é bem diferente de trabalhar com desenho. Ter um é, desenhista profissional, tipo, é uma coisa fazer um desenho lá do personagem do programa de TV que a gente gosta. A outra é ter que fazer um roteiro de uma historinha para o Maurício de Souza. Ter que desenhar um personagem pra um comercial de TV. É uma dinâmica diferente. é, É, e isso foi algo que me gerou bastante dificuldade no mercado de trabalho. Apesar de eu ter conseguido me formar na faculdade, eu tive bastante dificuldade para conseguir emprego. E aí foi nessa parte, por exemplo, que o diagnóstico tardio atrapalhou. Pô, se eu já soubesse desde a infância, desde a adolescência, que eu sou autista, podia ter tentado vagas especiais, podia ter procurado alguma empresa que fizesse essa intermediação. Que tem algumas empresas que fazem essa intermediação dos autistas com o mercado de trabalho. Por exemplo, a Specialisterne, né? é verdade. Seria muito bom que tivesse conseguido o diagnóstico lá atrás, né? Na É, infância, adolescência. é, Mas aí, a partir do momento do diagnóstico, você buscou apoio, conseguiu apoio isso, profissional. isso. Assim que eu descobri a minha condição, assim que eu descobri minha condição de autista, assim que eu tive o diagnóstico, o laudo de avaliação e depois o laudo médico, eu procurei os meus direitos. Por exemplo, E, hoje eu uso aquela vaga de. Eu tenho aquela credencial de estacionamento para vagas especiais. Fui na prefeitura lá da minha cidade, consegui essa credencial. muito bom. Tem que correr atrás e exigir mesmo. Os É, direitos a gente consegue, mas tem que lutar por eles o tempo todo, né? isso. Que muita E aí, gente não sabe que esses direitos existem, né? uhum. E a experiência de se candidatar, como foi de entrar na política? Foi algo bem tenso, na verdade. Foi algo que também foi bem estressante, porque apesar de ser o período da pandemia, eu precisei sair na rua, precisei ter alguma exposição pública, participar de reuniões do partido. A sorte é que o partido no qual eu me filiei é um partido que já é um partido de esquerda que é conhecido por apoiar apoiar o terceiro setor, apoiar a inclusão da pessoa com deficiência. Então tive bastante apoio da equipe do partido durante a minha campanha, inclusive na parte burocrática, né? De abrir as contas da campanha, fazer Muito prestação das bom. contas. Já teve uma equipe no próprio partido que cuidou dessas partes. Que partido que é o seu mesmo? Fique à O vontade de PDT. falar. PDT. Aí na próxima eleição você se candidata de novo. Tem isso também, né, Eliseu? Eu até estou contando aqui em primeira mão que teve bastante gente que queria votar em mim, mas como não era de Florianópolis, aí não podia votar. Essa Mas eu ano que, recebi com. o Oi? ano que vem você pode se lançar para deputado. Isso que eu ia falar. Recebi convite aí para participar da campanha para deputado no ano que vem. Daí como tem essa Isso chance aí de melhor ser eleito apoio. pelas pessoas de todo o estado, né, de Santa Catarina inteira,
E não só pelas pessoas de Floripa. A gente É faz algo uma que eu estava campanha forte aí nas pensando. redes aí. A gente faz uma campanha, uma campanha forte nas redes aí, te dá o maior apoio aí, com certeza. É É, ainda importante, estou sim. pensando na ideia. Oi? Ainda estou pensando na ideia. Está pensando na ideia. O que você acha da conscientização do autismo? Como tem sido? Tem sido boa? Tem que melhorar muito no Brasil? É, então, A nível nacional? conscientização do autismo, tá, de uns 5 anos, 10 anos para cá, eu vi que cresceu bastante, né? É, agora que a gente finalmente tem outros autistas escritores, além de mim, lançando livros falando da própria história, falando das próprias dificuldades, das superações. É, tem vários outros É, autores além de mim, né? aham. Muito bom, muito bom. Vários ativistas com canais no YouTube. Eu até cito alguns aqui no meu livro, na nova edição dele. Vou mostrar aqui, né? Sim, fica à vontade, por favor. É, o Wilson Marques, Cristiano Camargo, a Michele, o Nicolas Michel Liz, Malad, a a Michelle, o Amanda. Nicolas, É, Vitor agora é a Sofia Mendonça, alguns eu conheço. doutor Renan Rezende também, o Marcos Petri, a Mas Amanda doutor Renan é o Pascoal. autista que é médico, né? É, tem vários. Por isso que eu Esse aprendi a me aceitar também. Por isso também que eu resolvi falar publicamente sobre a minha condição. Para eu ter descoberto que tem outras pessoas iguais a mim, que já fizeram isso. esse doutor Renan é aquele que é médico, é isso? É, Renan Rezende. Já apareceu na Renan Fátima Rezende, também, né? Renan Rezende, né? Ele É, também esses escreveu um dias, livro. ele escreveu um livro, eu não fiquei sabendo, não. É, O doutor Renan Rezende escreveu um livro? isso. Inclusive eu fiz algumas ilustrações para esse livro. Espera só um Eu não, pouquinho, não vou fiquei pegar sabendo, aqui. não conheço, Eu não. tenho aqui o livro dele, já vou mostrar. Bacana. Só um Eu sei que pouquinho. você conseguiu. É que eu sozinho em casa, daí eu tenho que. Eu não tenho. Aqui, achei o livro dele. Expressamente. Bacana. É um livro de Não conhecia. ilustrações, textos, poesias, contos. É, É, não é bacana, não exatamente uma conhecia, não. história com início, meio e fim. São vários textos, vários desenhos que ele fez. É, ele também desenha muito bem. Que Ele também gosta de bacana. fazer retratos, né? Vou mostrar aqui rapidinho. Sim, fique à vontade, Rodrigo. A palavra é sua, pode ficar à vontade. O espaço é seu, você está com a palavra. Fique à vontade. É, não estou conseguindo virar a câmera aqui. Peraí. Ó, o Renan é conhecido como médico, né? Como cirurgião. É, ele é Aham. médico, mas ele também desenha muito bem. Isso aí são Eu não retratos que ele sabia, fez. Tá, eu mas não sabia, é que a maioria eu dos não sabia. autistas que eu conheço, a Oi? maioria dos autistas que eu conheci, mesmo os que são de outras áreas, que são de matemática, que são de exatas, de computação, eles também sabem desenhar bem. Só que é aquilo, É, nem todos se dedicam a essa profissão. Justamente porque você entendi, trabalhar com desenho não é só saber desenhar, não é só ter o talento. Tem que ter uma postura profissional também. Saber conversar com o cliente, saber passar orçamento, né? Entregar o desenho antes do prazo de entrega. É, essa parte aí da, como eu disse, né? A postura social. Essa que é a parte entendi. que é complicada para autista no mercado de trabalho. Justamente essa parte de se relacionar com os clientes, com os colegas de trabalho, com os chefes. Mas para ele mexer no computador, ele fazer um relatório no Word, no Excel,
Ele fazer programar lá um software já é mais simples, costuma ser mais simples. Essa parte de atender as pessoas é que acaba pesando, acaba gerando esse E, estresse e fazendo ele ficar de fora do mercado. e no seu caso, antigamente você tinha essa dificuldade com o cliente, ou nunca teve, ou ainda tem? Sim, bastante. É, por causa É, disso também que eu acabei virando desenhista. Por isso também que eu acabei virando desenhista autônomo, freelancer, como eles dizem. Eu até arrumei emprego antes de eu ter o meu diagnóstico. A maioria das coisas que eu consegui na vida, eu consegui sem saber que eu sou autista. entendi. Então eu arrumei alguns empregos antes de eu fazer o meu livro. Só que na maioria deles eu acabei pedindo demissão. Porque eu não aguentei essa pressão aí de ter que, além de desenhar, além de fazer as tarefas, ter que manter uma boa postura diante de cliente, diante dos colegas da empresa. É, que essa é uma dificuldade que a gente costuma ter. Que, pô, para falar com um chefe, um gerente, a gente precisa ter uma postura mais formal. Só que a gente acaba falando com as pessoas sempre do mesmo jeito. É, você está conversando com o pai, com a mãe, com o porteiro do prédio, com o policial na rua. A gente acaba falando com o prefeito da cidade. A gente acaba falando sempre com a mesma postura, com o mesmo tom de voz, com a mesma cara, né? Mas você acha que isso é problema? É o seu jeito natural? Você acha que com cada tipo de pessoa tem que conversar de uma forma diferente, é isso? É, até o que eu falei aqui do início, né? A máscara É, social, a postura social, né? A entendi, reputação. entendi. Isso que é difícil para as pessoas autistas, né? Saber manter a reputação, a forma como as pessoas nos enxergam. Mas aí eu acho que o problema não é nem no autista, é no modo de enxergar as pessoas, né? O problema não Isso. está no autista e na visão das pessoas sobre o autista, não seria mais ou menos isso? Aí entra um preconceito pelo meio, entra, não é? Uhum. Ou você acha que não? O problema maior, eu acho, posso estar errado, mas na maioria das vezes não é não está no autista, mas está na visão da pessoa, no preconceito, na visão que tem que ser igualzinho e tal. É bem isso, essa padronização da sociedade. Nós não somos iguais. Eu acho assim, eu prefiro dizer que a gente precisa respeitar diferenças do que tem gente que fala, não, nós somos iguais. Nós não somos iguais. E quando eu falo que nós não somos todos iguais, não é de forma preconceituosa, muito pelo contrário. Mas se eu disser que somos todos iguais, é mentira, é utopia. Nós somos diferentes, mas precisamos respeitar as diferenças. É, e não é só autista, não, de um modo geral. O ser humano, de um modo geral, nós somos diferentes uns dos outros. E é necessário respeitar a diversidade, né? A diversidade humana, Uhum. não é? É, com certeza, né? É, e até que nem você falou aí no início, nenhum autista é igual ao outro. Até Sim, entre os autistas, cada um é diferente. sim, exatamente. É, E, filhos, e por ainda se exemplo, continua. são autistas, mas são diferentes de mim. São diferentes do Enan, do Marcos Petri, da Amanda. Eu não tenho irmãos, não, né? Oi? Você não tem irmãos, você é filho único. É, eu tenho duas irmãs mais novas, só que elas não são Ah, autistas. É, eu tenho um uhum. sobrinho que é autista. Ah, É, seu sobrinho é autista? um dos meus sobrinhos, né? Filho da minha irmã mais nova, ele foi diagnosticado no ano passado também. Uhum. Entendi.
Mas antes dele ter o diagnóstico, eu já tinha observado que ele era autista. É, Meu você sobrinho de conseguiu 3 anos, identificar. Leonardo. Aí você conseguiu identificar que ele é autista. Isso. Uma coisa que ele fazia muito, né? Ele pegava uma bola, em vez de chutar a bola em vez de chutar a bola, em vez de passar a bola para uma outra criança que estivesse lá, pegava e ficava girando que nem um peão. Pegava a bola e ficava rodando que nem peão, né? Ele pegava os carrinhos também e em vez de rodar em vez de puxar o carrinho no chão, né, fazer andar, ele virava o carrinho de cabeça para baixo e ficava rodando, girando a rodinha. É, coisa de autista mesmo, né? Ele demorou bastante para aprender a falar também. Só É, recentemente, lá no ano passado, no ano retrasado, né? Quando ele estava com uns 2 anos, depois ele fazia fonoaudiologia, depois ele fazer fono, dele fazer o terapia ocupacional, ele conseguiu falar as primeiras palavras. Ele ainda não fala, ele ainda não forma muita frase. O vocabulário dele são mais as palavras soltas, né? O colo, abraço, oi, tchau. entendi. É, Assim, o sobre que ele ele, quer, por exemplo. Suco, bolo. é, Mas eu já tinha a fala funcional quando eu aprendi a falar. Eu já tinha a fala com. Eu conseguia formular frases, né? Usar metáforas, figuras de linguagem. Por isso também que. Por isso também que autistas de nível 1, autistas com a antiga síndrome de Asperger, eles costumam ser diagnosticados mais tarde, porque é mais difícil identificar o autismo neles. Como a gente falou no início, a pessoa que fala, anda, olha nos olhos, se veste sozinha, sabe comer com um garfo e uma abraço, faca, né? Sabe é, pegar um ônibus no ponto sozinha. Ela aí as pessoas não é acham que, autista. Infelizmente ainda tem muito médico que fala isso para os pais. Tem muito médico que fala isso aí para os pacientes quando está fazendo avaliação. Eu mesmo, isso, eu sim, mesmo tive diagnóstico tardio porque os psicólogos que me trataram na infância e na adolescência achavam que eu tinha superdotação. e aí foi diagnosticar só aos 30 anos. Isso, conversando com uma amiga que é fonoaudióloga. Isso numa conversa informal com uma pessoa que por acaso trabalha na área. Só respondendo aqui algumas perguntas. Então, Sim, eu fica à consegui me vontade. formar na faculdade, consegui me formar no colégio. Com muita dificuldade, muito esforço. Eu sempre ficava de recuperação em algumas matérias que não faziam parte do meu hiperfoco. Eu ia bem em português, inglês, redação, mas matemática, física, química, eu sempre tive problema. Infelizmente tem isso também, né, Eliseu? Sim, Infelizmente tem muito professor que não sabe a diferença entre o aluno o aluno preguiçoso, o aluno que não gosta de estudar, e entre o aluno que tem dificuldade de aprendizagem. e Eu passei você por isso na chegou a minha ter, infância, na minha adolescência. Eu tirava nota teve baixa nas dificuldade? matérias é porque eu não queria estudar, não é porque eu tinha dificuldade de aprender. Que matéria que você tinha dificuldade de aprendizagem? Essas aí que exigem fórmulas, essas aí que exigem decorar fórmulas, principalmente, física, química, é, matemática para a parte da álgebra, das equações de segundo grau. Aí você tinha muita dificuldade nessas áreas. Isso. Eu tinha que fazer aula de reforço, precisava de professor auxiliar, professor particular para essas matérias. Que na época, eu sou de 1980, né? Então também sou do tempo em que as escolas não falavam de. As escolas não tinham um psicopedagogo, as escolas não tinham um auxiliar de sala. E aí, quando tinha que fazer algum trabalho escolar com outros colegas, você tinha dificuldade de se enturmar, de fazer um trabalho em conjunto ou não? Eu tinha bastante dificuldade também.
Às vezes eu entrava em algum grupo e, pô, eu era sempre aquele colega que não falava, que não falava nada, que ficava só no canto. Porque eu só queria falar daquilo que eu entendia, daquilo que eu sabia. E já nessa época, na infância, você gostava muito de desenhar, já tinha o talento para o desenho, já tinha isso tudo. Isso. Até respondendo aqui uma pergunta que eu acabei de ver, eu aprendi a ler sozinho, sim. Como o meu hiperfoco sempre foi em histórias em quadrinhos, desenhos animados, eu aprendi a ler desde cedo. História em quadrinho tem essa vantagem que é um texto acompanhado de imagem. Então, se me ajudou a fixar melhor a leitura. Bacana. Eu gostava de ler eu gostava de ler as revistinhas e tentar desenhar os personagens depois, no meu tipo de desenho. Bacana. Tem uma outra sobrinha que também é. Eu tenho uma outra sobrinha que também foi diagnosticada, que ela é Asperger. Ela tá com 6 anos. Eu vi que ela também faz isso, né? Vê lá os É, desenhos da Netflix, depois pega e desenha os personagens no papel. eu nunca consegui desenhar nada. Tem aquele desenho mais simples, o pessoal faz uma casinha ou uma bolinha, diz que É. até naquilo eu sou ruim. Mas é por isso também que. Eu acredito que é por causa disso que a maioria dos autistas tem facilidade com desenho, né? Por causa dessa questão dessa parte do reconhecimento de padrões. Então, pô, o desenho da cabeça humana, por exemplo. Em qualquer curso de desenho eles ensinam isso. Desenho da cabeça humana, por exemplo, é um círculo, e um quadrado, um triângulo de cabeça para baixo, para o queixo. O autista consegue olhar um rosto e já saber quais as formas que compõem esse rosto, organizar essa forma de um jeito que forma um desenho. Botar um triângulo, um quadrado, um retângulo, um do lado do outro, um em cima do outro, para aí formar a base do desenho. Como eu disse aí, da dificuldade de aprendizagem. Pô, os Sim, professores que conseguem, os autistas que conseguem aprender, que conseguem se formar na escola, é porque eles têm a sorte de ter algum professor que descobre qual é a forma que eles aprendem, passa a ensinar a matéria da forma que ele aprende. Tipo, o aluno que gosta mais de carro, né? Você pode usar o carro como conteúdo dos exercícios. Pode explicar para ele qual a relação de carro com física, relação de carro com química. Por exemplo, o material que se faz o pneu, material, ah, os produtos químicos do combustível, da gasolina, do diesel. Pode assim, ensinar química através disso, né? Fazer associação com um hiperfoco. entendi, entendi. Bacana. Mas se você quiser contar alguma experiência, alguma história sua aí, pode ficar à vontade, a palavra está com você. Deixa eu ver, eu tô vendo aqui o horário, 9h40. Acho que ainda tem uns 20 minutos. Tem, tem, pode ficar à vontade. Então, outra coisa que eu sempre tive bastante dificuldade e me fez ter essa certeza de que eu sou autista, que é uma coisa que eu até sempre falo bastante nas redes sociais, que até já conversei contigo algumas vezes, essa questão de relacionamento afetivo. Até falei disso recentemente numa live que eu fiz na Uniaselv. Que o caso que para a maioria dos outros bichos, né, para cachorro, para gato, para os bichos da floresta, para urso, para cavalo, para tigre, que mais? O ritual de acasalamento é um fenômeno biológico, né? Depende do bicho entrar no período fértil, o bicho entrar a fêmea entrar no cio e o parceiro se acasalar com ela. Falando aí da biologia. Sim. Mas o ritual de acasalamento do ser humano é diferente, né? Depende de todo um jogo de conquista.
Não pode chegar na mulher que você está interessado e falar, pô, eu quero te beijar na boca. Pô, eu quero ir pra cama contigo. Não, você tem que tratar ela de um jeito que ela sente vontade de fazer essas coisas contigo por vontade, por iniciativa própria. É, como diziam os avós, né? Tem que saber cortejar. Sim, com certeza. É, E, e nisso você tem dificuldade ou facilidade nessas coisas que você acabou de dizer? eu sempre tive bastante dificuldade nisso, né? Eu sempre tive bastante dificuldade. E como eu disse, como eu tenho um diagnóstico tardio, como ninguém sabia que eu sou autista, eu não tive um amigo que me ajudava a chegar nas meninas. Não tive um colega lá que me ajudava a conversar com as meninas. Ele só fala só, ele só soltava aquelas frases prontas. Ah, tem que agir naturalmente, né? Tem que saber chegar nela como quem não quer nada. Só que para autista essa frase não faz sentido, porque, pô, se eu chego numa pessoa é porque eu quero alguma coisa. Só Você que acha chegar que na tem pessoa, muito. só que o homem chegar na mulher querendo alguma coisa com ela já acaba intimidando, né? Ainda mais Sim. hoje em dia que tem essa questão aí do assédio sexual, né? Do feminicídio, da violência contra a mulher. Você não acha que você acha que com uma você fosse relacionar com com uma outra pessoa autista seria mais difícil ou mais fácil? Ah, eu também já É, tive namoradas, eu tive ficantes que também eram autistas. então aí é mais fácil ou não? Não, eu diria que é mais fácil em algumas coisas e mais difícil em outras. É, É, a gente se envolver com uma outra pessoa que também é autista, ela entende melhor as nossas dificuldades, entende melhor nossas limitações. Só que o problema é que na maioria das vezes ela também tem essa mesma limitação, essa mesma dificuldade. Por exemplo, tem algumas pessoas autistas que não gostam de toque, né? Aí tu vai fazer um carinho assim, encostar, vai encostar na cabeça dela, vai encostar na orelha, na bochecha, ela já arrepia, né? Já fica irritada. Tem algumas meninas autistas que se irritam com o toque, né? Por exemplo. As questões aham, do barulho, da hipersensibilidade. Tem muita menina sim. autista que também não gosta de ir pra balada, ir pra festa. E aí você já teve namoradas que não era autista também. Eu tive namorado. Antes de eu descobrir que eu sou autista, eu tive algumas namoradas que neurotípicas. Só que as minhas relações com elas duraram um pouco porque elas não chegaram a fazer nenhum ano de namoro porque elas acabaram terminando comigo por causa dessas dificuldades de relacionamento, essas dificuldades de interação social, que é aquela coisa também, né? Que homem autista é alguém que precisa ter o tempo dele para se dedicar a fazer o que ele gosta, se dedicar ao hiperfoco. É Só verdade. que, só que as mulheres, na maioria dos casos, elas gostam de estar com um parceiro que dá atenção para ela, que dá prioridade para ela. Isso aí acontece com os casais neurotípicos também, né? Sim, com certeza. Deve ser, tipo, tá passando lá o jogo de futebol do teu time. Mas a mulher quer sair pro shopping, né? Se você fala pra ela, eu não vou sair pro shopping contigo porque tem um jogo lá do meu time. Ela já fica incomodada, né? A não ser que ela também É seja verdade. torcedora do mesmo time, né? Aí já é outro caso. Uhum. Ô, Rodrigo, você tem ideia de somente encontrar uma pessoa para namorar, ou você quer casar, quer ter filho, ser pai também, ou não, só quer namorar? Eu quero seguir o processo natural, né? Conhecer a pessoa, se eu tiver uma relação boa com ela, aí partir para um namoro, se o namoro for bom, aí partir para o noivado, e aí partir para o casamento, aí ter filho, assim por diante. E também outra coisa também, ô Eliseu, que eu só aprendi essa parte de relacionamento afetivo, só aprendi melhor essa dinâmica dos relacionamentos,
Depois que eu passei a fazer terapia cognitiva comportamental. Depois que eu É, comecei a me. Depois que eu voltei a me consultar com um psicóloga. Porque, isso é muito mesmo bom. depois de eu ter feito o livro, né? Mesmo depois de eu ter começado a fazer as palestras, eu ainda não entendia bem essa parte. Entendi. É, Eu ainda tem que era muito procurar bem, né? sonhador, Tem né? que Ainda me sempre... guiava muito pela TV, pelo cinema. Aham, entendi. A experiência de você ter ido na Fátima Bernardes abriu novas oportunidades para você? Sim, ah, eu ter aparecido na Fátima, assim, foi tipo um trampolim, né? Que Foi bom. algo que alavancou bastante a minha projeção. Foi algo que me fez ficar conhecido no país inteiro. Até teve um episódio interessante. Depois que eu apareci na Fátima Bernardes, teve um colégio lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Caxias do Sul, que ele comprou uns 200 exemplares do meu livro para usar na sala de aula, para ensinar inclusão social para os alunos. Que bacana. É, Muito bom. Você falando isso, teve um amigo aqui que perguntou como que faz para comprar seu livro, o Lori Jan, Humor Azul, pode ser diretamente comigo, né? Pode mandar um diretamente com e-mail você. para mim. Pode falar comigo no inbox. Daí eu passo as instruções. É, Tinha um site aí, tinha um link de compra também pelo PagSeguro. e aí, você vai escrever mais livros? Você vai de histórias ou desenhos? Você está com ideia de escrever mais alguma coisa? Outra oportunidade que surgiu também foi a colaboração com o Maurício, da Turma da Mônica. Tive uma reunião com ele lá em 2019. Eu conversei lá com outro roteirista da Turma da Mônica, o Paulo Bach, que também é de Floripa. Ele me deu a ideia de criar uns roteiros para o André, que é o personagem autista. E aí eu tive alguns desses roteiros aprovados. É Inclusive mesmo? teve uma historinha aí do André, dele atendendo o telefone, que foi uma historinha que circulou nas redes sociais no último dia 2 de abril. Eu fiz o roteiro dela. Eu tava com ideia para um segundo volume do Humor Azul, ele falando tipo, o Zé Azul entrando no mercado de trabalho, arrumando um emprego, tentando se adaptar a uma empresa. Eu pensei também em fazer novas histórias do André, só que com essa questão aí da pandemia, do Covid, né? Eu ter perdido os eventos presenciais, acabei pausando um pouco essa produção. E essa. É, foi, Sim, sim, pode falar, foi perdão. algo assim que, como foi uma mudança muito grande de padrão, foi algo que obrigou todo mundo a readaptar seu padrão. Foi algo no qual eu Entendi. acabei dando um tempo, esperando passar Uhum. um pouco essa loucura aí que tá, a maioria da Essa população ser pandemia, né? vacinada. Ah, nessa pandemia você está tendo muita dificuldade, você tinha uma rotina assim de sempre sair em lugares assim, agora você tem que ficar meio afastado. Isso, você está tendo dificuldade em relação a isso ou não? Eu tenho bastante porque que além de eu ser autista, eu também tenho problema respiratório, também tenho asma, bronquite. Então também tô no grupo de risco aí do Covid. Usar máscara no seu caso é muito ruim, não é não? A máscara pra mim não foi tão difícil, né? Não? Já consegui me adaptar bem à máscara. Mas tem alguns autistas que não conseguem usar. Especialmente aqueles que têm hipersensibilidade com texturas, né? É verdade. O meu filho conseguiu usar, mas tem muitos que não usam, não. Aí, como eu disse, precisa ir atrás da política pública. Precisa ter o Com laudo, certeza. precisa ter uma justificativa avisando. Pelo que eu lembro, tem uma lei que permite que a pessoa autista circule sem máscara
Se o Sim, caso dela sim. precisar de hipersensibilidade. Eu não sei se é nacional ou se é em algum um É. estado ou outro, mas existe essa lei, sim. E tem isso também da pandemia, né? Eu tinha feito as terapias, tinha aprendido essas partes da relação social. Queria ter botado mais em prática esses aprendizados de relação social que eu desenvolvi com as terapias. Só por causa aí da suspensão dos eventos presenciais, acabei ficando me enferrujando bastante nessa parte. As únicas pessoas com quem eu estou tendo algum contato presencial desde que começou a pandemia são pessoas da minha família mesmo. É, agora ficou difícil, né? Alguns dos amigos aí do meio, só que bem de vez em quando. Eu já vi algumas pessoas falarem que a gente autista não está sentindo muito essa coisa de ter que viver isolado ou afastado, porque autista já gosta de manter, mas não é bem assim, né? Agora é Não, obrigada. Agora é uma questão de obrigação, porque antes você tinha alternativa, era algo seu mesmo que você. Estou dando um exemplo, talvez não seja exatamente o seu caso, mas tem autista que gosta de ficar meio distante, tal, mas agora não, agora é obrigado mesmo a manter a distância, não é escolha, não é? Então é verdade. diferente. Concorda comigo? Aham, com certeza. Já tem pelo que eu conversei com outros autistas, já tinha alguns que seguiam esse esquema aí do home office muito antes da pandemia. Então, no âmbito profissional, não foi uma mudança tão grande. Só que no meu caso, né, a maior parte da minha renda vinha dos livros que eu vendia nas palestras. A maior parte da minha renda era dos eventos presenciais. Isso aí impactou bastante na questão financeira, principalmente. É Ainda estou fazendo verdade. encomendas aí de caricatura, de ilustração, no meu computador. Mas é aquilo, não garante a mesma renda lá das palestras, dos eventos. Também vai É vir verdade. bastante para a Secretaria de Educação, só que agora a maioria das escolas estão fechadas, né? Mas eu sou a favor de manter a escola fechada enquanto a maioria dos alunos, a maioria dos professores não forem vacinados. Agora, infelizmente, enquanto não vacinar todo mundo, ou a maior parte da população, a coisa vai ficar meio enrolada. Mas vamos ter esperança Eu e fé aí entendo isso, né? que coisas Eu só não, melhorem. Oi? eu só consegui aceitar melhor essa questão da pandemia, das restrições, porque eu sei que é um motivo de força maior, uma coisa que é Exatamente. fora do nosso controle. Essa foi uma das coisas que eu aprendi a desenvolver nas terapias, né? No TCC também. Essa questão de aceitar as coisas que são fora do meu controle. A professora Ana Carla Neri, lá do Rio, ela falou, desculpe, só consegui entrar agora que você faz trabalho. Ela não ouviu do começo que você é desenhista e tal. Isso, Nossa amiga Ana Carla Neri. Mas, Rodrigo, se você quiser responder algumas perguntas aí, nós temos mais uns 5 minutos, aí você pode responder perguntas, dar sua palavra final, fique à vontade. isso. Tá. Vou dar uma olhada aqui nos comentários. Fique à vontade. Tem bastante gente que entrou aqui, né? Também difícil que. Ó, Sobre a questão de. desculpa. O Gabriel está dizendo assim, Rodrigo, como você disse uma vez no programa da Fátima Bernardes, você teve um diagnóstico tardio. Quando criança, você já se sentia diferente das outras crianças? Sim, foi a partir daí que meus pais levantaram a suspeita em mim. Eu sempre fui bem. Eu sempre fui totalmente diferente das outras crianças. Por exemplo, eu sou aquele menino que nunca gostou muito de jogar bola, nunca gostou muito de andar de bicicleta.
Eu gostava só de fazer desenho mesmo, de ver TV, de jogar videogame, de ler quadrinhos. Eu gostava mais de interagir com coisas do que com outras pessoas, Entendi. porque era mais seguro pra mim. Acho que é isso, meu. Minha família, meus professores, meus amigos sabiam que funciono de uma forma diferente. Só que ninguém sabia que essa minha forma de funcionar se chama autismo. Aham, compreendo. Pois é, meu amigo, a gente acho que está chegando ao final da nossa live. Para mim, ficava mais uma hora ouvindo você, mas dá sua palavra final aí, mais uns 3, 4 minutos. Fala o que você quiser e fica à vontade, por favor. Essa foi outra coisa que eu resolvi fazer. Outra decisão que eu resolvi tomar, né? Por causa da pandemia também. Como o meu tempo é limitado, meu tempo aí nas lives, meu tempo aí nos eventos é limitado. Às vezes eu acabo deixando. Às vezes eu acabo esquecendo de falar algumas coisas importantes. Tô pensando em abrir um canal nas redes sociais também. Pensando em abrir um Faça canal no isso, YouTube para botar vídeos mais longos, explicar melhor alguns conceitos, né? Inclusive nas minhas redes sociais, aqui no Insta, no Face, eu vou divulgar. E como já. Que nem você falou, nenhum autista é igual ao outro. Muita gente acha que, tem uma coisa que eu vejo muita gente fazendo. O meu filho da minha vizinha é autista, meu sobrinho é autista, o meu aluno lá da sala da tarde é autista. Então, todo autista é daquele mesmo jeito lá. Não é, não. Cada autista tem o seu próprio jeito, tem as suas próprias limitações, tem as suas próprias habilidades. Assim como eu sou bom no desenho, né? Mas eu tenho problema com a matemática. Tem muito autista que é o contrário. É bom na matemática, mas não sabe desenhar. é verdade. Tem muito autista também que é casado, tem filho. E tem os que chegaram aos 30, 40 e nunca tiveram uma namorada. Nunca sequer beijaram, fizeram sexo. É Como eu verdade. disse, né? A gente fica muito. O pessoal fica muito nesse papo aí de focar na habilidade. Mas para a gente desenvolver a habilidade do autista, tem que entender a limitação dele É e como ela verdade. pode ser superada. Às vezes o autista tem uma limitação que ele não consegue superar, ele precisa desse apoio, precisa desse suporte, precisa desse acolhimento. Tá certo, amigo. Olha, eu agradeço muito, muito, muito você por ter aceito o convite de estar aqui falando com a gente conhecendo melhor, um pouco mais de você, a sua visão sobre tudo. Muito obrigado mesmo, ok? Foi muito bom ouvir você aqui na nossa live nessa noite. Eu ficaria ouvindo você mais meia hora, mas aqui é só uma hora e o tempo já está no finalzinho, Uhum, ok? sim. Um, que você tenha uma ótima noite e um abraço bem grande para você e a família. Eu Obrigado. agradeço a cada um de vocês que estiveram aqui prestigiando o nosso amigo Rodrigo Tramonte. E depois, se tiver algum outro comentário aí, a gente vê, aí você responde direto para a pessoa, ok? Isso. Uma ótima noite para vocês. Tchau, Tá. tchau, Rodrigo. Abraço a todos. Até mais, Obrigado, amigo. Eliseu. Valeu, obrigadão. Tchau, tchau. Tchau.